Coming up on 20 seconds, and you're looking very good. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have off. The clock is running. No dia 21 de dezembro de 1968, os astronautas James Lovell, William Anders e Frank Borman embarcaram na primeira missão tripulada a orbitar a Lua. 3 dias e quase 400 mil quilômetros depois, a tripulação do Apollo 8 se aproximou do destino. E no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a nave começou a última de suas 10 órbitas ao redor da Lua. Observando a superfície lunar, Borman, Lovell e Anders enviaram uma mensagem para o que era até então a maior audiência de televisão ao vivo na história. For all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Logo após o seu retorno à Terra, perguntaram ao comandante da missão, Frank Borman, por que os astronautas escolheram ler a mensagem de Gênesis. Sua resposta demonstrou sua fé pessoal. Nós queríamos transmitir a nossa sensação de proximidade ao Criador de todas as coisas. Essa não foi a primeira vez que o universo atraiu cientistas e exploradores para perto de Deus. Na verdade, muitos dos fundadores da astronomia moderna, incluindo Nicolau Copérnico, Galileu e Sir Isaac Newton, buscaram revelar e honrar o Criador através de algumas das descobertas mais importantes já feitas. Essa motivação também inspirou Johannes Kepler, o matemático alemão que foi o primeiro a calcular o movimento planetário. No início do século XVII, ele escreveu que a ciência é o processo de pensar os pensamentos de Deus após ele. E o meu maior desejo é perceber o Deus que encontro em todos os lugares do mundo externo. Eu já tive a intenção de me tornar um teólogo. Mas agora vejo como Deus é através de minhas descobertas, também glorificado na astronomia, pois os céus declaram a glória de Deus. Então, qual é o tamanho de Deus? Ele é grande o suficiente para criar um universo com dimensões tão vastas que vão além da nossa compreensão. Mesmo assim, nas palavras do profeta Isaías, ele consegue medir tudo com os dedos de sua mão. A magnitude do poder e do tamanho de Deus nunca poderá ser calculada pela matemática ou pela física, pois ele é onipotente, eterno e infinito. Será que estamos largados em uma partícula de poeira irremediavelmente perdida em um universo escuro e frio? Ou será que o nosso planeta, com sua atmosfera rica em oxigênio, abundância de água líquida, com seu clima temperado e localização ideal no sistema solar, com seu campo magnético, geografia e dezenas de outros fatores que tornam a vida possível, é um produto magnífico de mente, propósito e plano? E se a Terra foi criada como um santuário para seres humanos, será possível nós existirmos por um motivo maior do que a mera sobrevivência?
Talvez o nosso destino seja único no universo. E como Davi, podemos passar a nossa vida no pálido ponto azul pelo maior propósito de todos: para conhecer Deus e adorá-lo para sempre. Queridos, o que Deus tem para falar conosco e fazer na nossa vida nessa noite é algo glorioso demais, glorioso demais. E eu sinto a responsabilidade da tarefa de revelar a glória de Deus através da palavra dele. Porque para mim é como colocar toda a água do mar dentro de um balde com a ajuda de uma concha. Isso é impossível de fazer em um sermão, revelar a glória e a grandeza do nosso Deus. Mas eu quero convidar você nessa noite a prestar atenção em tudo que vai ser ministrado, tudo que vai ser dito, para que nós, ao final dessa festa, ao final desses 3 dias de celebração ao nosso Deus, nós possamos o adorar ainda mais em espírito e em verdade, com toda a nossa força, com entendimento, compreendendo a glória do nosso Deus, a majestade do nosso Deus. Para isso eu já quero convidar você a observar comigo o texto de Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17, que passou aí no final desse vídeo. E o texto das Sagradas Escrituras diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aleluia, glória a Deus. Eu quero observar com você, no nosso primeiro ponto dessa noite, entendendo a existência de Deus. Entendendo a existência de Deus. E eu preciso que nesse primeiro ponto, que vai ser algo bem simples, mas é importante você prestar muita atenção, que você compreenda a diferença entre trindade e triunidade. A trindade é a tríplice manifestação de Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A triunidade é a tríplice forma de existência de Deus. Deus existe sendo 3 em 1. É interessante notar que os judeus, o povo de onde deriva, os manuscritos da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, o povo judeu é um povo monoteísta, assim como nós somos monoteístas, mas eles não são trinitarianos, eles não acreditam na trindade. Eles acreditam que Deus é o único Deus, e Jesus não é Deus, e nem está em Deus, e nem Deus esteve em Jesus, e o Espírito Santo é o poder de Deus, mas não é uma pessoa, não tem sentimentos, não se manifesta como pessoa, assim como Jesus nos revelou que o outro Consolador, o Espírito da verdade, viria e ele nos ensinaria todas as coisas necessárias e nos lembraria de tudo que Jesus nos ensinou. Então os judeus não acreditam na trindade, não acreditam na tríplice forma, na triunidade, na tríplice forma de existência de Deus. Mas mesmo assim, Deus fez com que eles escrevessem e registrassem coisas extremamente importantes e interessantes na Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é a palavra do judeu, é a palavra de Deus, do nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Ele fez com que esses homens inspirados por Deus, servos do Senhor, escrevessem, e mesmo os judeus que rejeitam essa verdade, precisam lidar com o que está na Bíblia Sagrada. Então observa comigo, na língua hebraica existem 2 palavras que diferem uma unidade: a palavra Yahid e a palavra Errad. O Carlos está colocando aí na tela para a gente essas 2 palavras, e repara comigo que Yahid significa único e Errad significa um. E aí quando nós vamos à tradição judaica, nós vemos que os grandes líderes judeus, ou os doutores da lei judaica, eles relatam, eles declaram que a palavra Yahid é uma palavra que determina uma unidade absoluta. Então, por exemplo, um filho, mas a palavra Errad determina uma unidade de múltiplos, ou uma unidade composta.
E por que é importante observar isso? Porque quando nós vamos ao Shema de Israel, que é o hino, a convocação de Deus para o povo de Israel, através de Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, está escrito assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas repara, na língua hebraica, na verdade a transliteração mais apropriada para esse verso, por conta do hebraico, do original, seria: escuta, ó Israel, Adonai, o Senhor nosso Deus é um. Essa seria a melhor transliteração para a frase Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, se você está prestando atenção, o que eu acabei de ensinar aqui para você é: Yahid é uma unidade que determina uma única coisa mesmo, um filho. Echad é uma unidade que determina uma unidade composta, ou seja, um time de futebol, um cacho de uva. Então, se você chega numa feira em Israel e vai pedir um cacho de uva e uma banana, você vai falar, para pedir uma banana, você vai usar a palavra Yahid, porque é uma unidade simples, uma unidade absoluta. Mas quando você vai pedir um cacho de uva, você precisa usar a palavra Echad, porque é uma unidade composta. Então repara que no Shema de Israel está Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, não Adonai Yahid. Isso eu quero que vocês prestem atenção, porque eu falei aqui no início: mesmo que os judeus não aceitem a trindade, Deus já deixou claro na Bíblia que Ele é 3 em 1, assim como Ele também deixou na história, assim como Ele também deixou nas coisas criadas. E você vai perceber e aprender isso nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Amém. Então, quando nós vamos a Gênesis capítulo 1, no verso 1, o texto talvez o mais conhecido, um dos mais conhecidos da Bíblia, Gênesis 1:1. Todo mundo sabe: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Quando nós olhamos para o original hebraico, está Bereshit Barach Elohim. E a palavra Elohim no original aponta para pluralidade. Então nós vamos a outros textos, por exemplo, como quando Deus cria o ser humano, cria o homem. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, aqui o negócio já fica mais claro ainda. Façamos, não foi assim: eu farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Não, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, e a nossa semelhança. Ele não estava falando com os anjos, obviamente, porque os anjos não são a semelhança de Deus. Então ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí quando nós vamos a Gênesis 11, verso 7, quando Deus confunde as línguas lá em Babilônia, o texto bíblico diz assim: venham. Não diz assim, eu vou. Ele diz, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então repara que todos esses versos apontam para uma realidade. Deus estava se comunicando com alguém, Deus estava convocando alguém, Deus estava chamando alguém para estar com Ele. E essa pessoa que Deus, o Pai, estava chamando lá no Antigo Testamento, é a pessoa que João diz em João capítulo 1, verso 1: no princípio Ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava com o Pai, o Espírito Santo estava com o Pai, e eles fizeram todas as obras. E o nosso texto dessa noite deixa isso bem claro. Preste atenção: pois nele, verso 16 de Colossenses 1, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Jesus. Foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aleluia, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Gostem os judeus, gostem eles ou não,
Esse é o Jesus que se revelou àqueles homens judeus que se renderam a Cristo e disseram: Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Então, observa comigo aqui o seguinte: o que nós podemos enxergar com tudo isso aqui? Veja, Isaías capítulo 44, verso 6. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E aí, quando nós vamos a João capítulo 14, verso 10, nós vemos o próprio Jesus declarando essa verdade. Ele diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Jesus deixa claro, Ele não era um Deus que estava se fazendo, ou alguém que estava se fingindo de Deus, ou alguém que estava imaginando que era Deus. Não, Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai está em mim, eu estou nele. Não há Deus fora do Pai, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. Aleluia. Então, para poder você perceber na criação com mais clareza essa realidade, veja, o Criador deixou a marca dele na criação. Isso é maravilhoso demais. A marca de Deus, a digital de Deus está em você. A digital de Deus está em nós. A digital de Deus está em toda a criação. Quando nós olhamos para a criação, para aquilo que Deus fez, nós vemos que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e permanece sendo o mesmo Deus de hoje. Não houve um Deus que curava no passado, que fazia milagres no passado e não faz mais hoje. O poder dele não decaiu, não declinou. Ele permanece sendo soberano, eterno, cheio de glória. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquele que fez milagres no passado pode fazer hoje na sua vida. Aquele que realizou grandes feitos no passado pode realizar ainda hoje na história. Se você crê nisso, libere um som de glória nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Mas veja a grandiosidade do nosso Deus. Todas, irmãos, a maioria das religiões da terra são politeístas. A maioria das religiões pregam muitos deuses, vários deuses. Poucas são as religiões monoteístas, que pregam um único Deus. E dessas religiões monoteístas, como o judaísmo, ortodoxo, e algumas outras, nenhuma delas acreditam em Deus 3 em 1. Só o cristianismo acredita no Deus 3 em 1. Só nós carregamos essa verdade dentro de nós, porque nos foi revelada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só aqueles que acreditam, que receberam a fé que vem de Cristo por meio do Espírito Santo, que conseguem compreender essa verdade. Deus é 3 em 1. E repara, na criação, quando nós olhamos, veja o tempo. O tempo é composto de passado, presente e futuro. Quando nós olhamos para o espaço, é composto de altura, largura e profundidade. O tempo é 3 em 1. O espaço é 3 em 1. Quando nós vamos ao estado da matéria, sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Quando nós vamos aos átomos, a base da matéria, nós temos elétrons, prótons e nêutrons, 3 em 1 mais uma vez. Quando nós olhamos para o ser humano, 3 em 1, mais uma vez a marca, a digital de Deus. Espírito, alma e corpo. Ei, olha para quem está do seu lado. Se tiver alguém na sua casa também, olha aí e fala assim: nós somos a imagem do Deus vivo, e a digital do nosso Deus está em nós. Assim como Ele é 3 em 1, nós somos 3 em 1. Aleluia. Se você entendeu isso, Ele merece glória, Ele merece louvor, Ele merece adoração. Aleluia, aleluia. Nosso terceiro ponto aqui é o seguinte: a fantástica revelação da glória de Deus no macro e no micro-universo. A fantástica revelação da glória de Deus no macro e no micro-universo. Presta muita atenção nesse texto que nós vamos ler aqui. Isaías capítulo 40, verso 26, diz assim:
Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Aleluia. Aí eu pergunto para você, você sabe quantas estrelas existem no universo? Quantas estrelas existem no universo? Eu vou pedir para o Carlos colocar aí para nós algumas imagens e você vai poder contemplar comigo algo muito glorioso, muito grandioso. Os astrônomos dizem que numa noite de céu limpo no deserto, sem a utilização de telescópio, é possível ver cerca de 5.000 estrelas individuais. Todas elas estão localizadas na nossa Via Láctea, uma galáxia espiral relativamente típica, com uma população entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é só um pontinho no universo observável, que possui uma quantidade estimada de 100 bilhões e até talvez 2 trilhões de galáxias. Você parou para presta bem atenção. O que se pôde calcular até hoje são entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. Só na nossa. Só que existem mais de 100 bilhões de galáxias, podendo chegar, segundo os astrônomos, podendo chegar até 2 trilhões de galáxias. Pensa nisso. Pensa nisso. Dá para dar aleluia e glória a Deus mesmo, não dá? Olha esse nosso Deus. Olha o poder do nosso Deus. E sabe o que eu fico impressionado? É que a Bíblia diz que Ele mediu os céus a palmo. Ele mediu os céus a palmo. Ele chama cada uma dessas bilhões de estrelas pelo nome. E quando Ele chama, nenhuma delas falta, porque Ele é poderoso. Todo poder e autoridade está nas mãos do nosso Deus. Presta atenção nisso, acompanha comigo aí o vídeo. Os cientistas fizeram os cálculos de um modo bem conservador, e eles multiplicaram 100 bilhões de galáxias, presta atenção, 100 bilhões de galáxias por 10 bilhões de estrelas por galáxia. O resultado é impressionante. 1 bilhão de trilhão de estrelas. E aí eu quero que você se lembre que o cálculo foi um cálculo feito assim bem por baixo mesmo, bem por baixo. Aí presta muita atenção aqui. Para compreender um número tão grande, nós precisamos de um contexto, de um exemplo. Então vamos lá. Há aproximadamente 135 mil grãos em 16 metros cúbicos de areia, e 235 milhões em 28 centímetros cúbicos. Mesmo que seja quase impossível determinar a medida exata, os geógrafos estimam que haja aproximadamente 354 mil quilômetros de costas e 15 milhões de quilômetros quadrados de areia de desertos sobre a superfície da Terra. Os pesquisadores da Universidade do Havaí calcularam que em todos os desertos e praias do mundo há cerca de 7,5 vezes 10 elevado a 18, ou mais de 7 bilhões de grãos de areia individuais. Meu irmão, isso, como que a gente consegue? A gente não consegue nem imaginar isso. Então, pela dificuldade de contar areia, eles tomaram a decisão de aumentar o cálculo havaiano por um fator de 10. E isso é sem dúvida um número extraordinário. Está aparecendo tudo aí na tela para você. Mas quando comparamos as estimativas de areia, presta atenção nisso, quando comparamos as estimativas de areia e as estimativas de estrelas, o número de estrelas excede o número de grãos de areia em até 10 por 1. Oh, Espírito Santo. Mas com certeza, presta atenção, com certeza isso aqui não é o mais impressionante. Porque olha, um único grão de areia com diâmetro de 1 milímetro contém aproximadamente 500 bilhões de átomos individuais. Há mais átomos em um grão
do que a quantidade total de grãos de areia na terra, ou de estrelas em 1 bilhão de galáxias como a Via Láctea. Do macro ao micro universo, nosso Deus é poderoso e Ele revela o poder dele. Isso é fantástico demais. Em uma única, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui para mim então é um negócio surreal. Em uma única gota de água, há mais de 1,7 bilhões de trilhões de moléculas de H2O. Em uma única gota de água. Ou seja, em algumas gotas grandes, o número de moléculas pode superar o número total de estrelas em todo o universo. Perceba que mesmo esse 1 bilhão de trilhão de estrelas, que é possível ser observado pelo telescópio Hubble, todas elas são chamadas pelo nome. Agora eu acho lindo que o nosso Deus também nos chama pelo nome. Veja, João capítulo 10, verso 2 diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Tem ovelha de Cristo aqui nessa noite? Se tem ovelha do Senhor, e coloca aí: eu sou ovelha de Cristo. Nós somos ovelhas do Senhor, e Ele te conhece, me conhece pelo nome. Sabe o que a Bíblia diz? Que o nosso nome está gravado na palma da mão dEle. Ei, Ele conhece cada estrela e chama cada uma pelo nome, desses bilhões de estrelas. Mas você não tem nome de estrela gravado na mão dEle, mas o meu e o seu está gravado na palma da mão do nosso Deus. Ele escolheu amar você e eu por misericórdia e graça. Veja, João capítulo 10, verso 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. O meu Pai as deu para mim, e o meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Repara que mais uma vez aqui ele deixa claro: fora do Pai não há Deus, e Ele nunca esteve fora do Pai. Ele e o Pai são um, sempre foram um na eternidade, desde antes da eternidade. Eles sempre foram um, eles permaneceram sendo um aqui na terra, e eles são um na eternidade para a glória de Deus. E um dia nós estaremos com Ele e o veremos como Ele é. Aleluia! Glória a Deus. Esse texto aqui esse texto de João capítulo 10, verso 27, na verdade o verso 29: meu Pai que as deu para mim é maior que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Aleluia! Nosso Deus é maravilhoso demais. Mas sabe o que às vezes eu fico impressionado? É que tem crente que ainda consegue enxergar o problema maior que Deus. Vendo tudo isso que está sendo mostrado aqui, tem crente que ainda consegue, no meio da provação, sabe, cair e ficar: ai, mas eu não consigo, nada dá certo, ai, Deus não está fazendo nada. Parece que Deus é um miserável, pobre, que depende da sua adoração para alguma coisa. Não, Deus é o soberano sentado no trono de glória. Nada abala o trono do poder dele. Ele está sobre tudo e todos. Ele continua sendo grande, poderoso, infinito em glória. Sabe o que falta para nós no momento da provação, no momento da luta? Fazer o que o salmista fez. Veja, Salmo capítulo 121, verso 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei para você, mas depois de todas essas informações, o Salmo de Davi fica mais eloquente ainda aos meus ouvidos. Ele aquece ainda mais o meu coração. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra, fez o grão de areia, fez a gota d'água, fez as estrelas, o universo, as galáxias, os planetas, o sol. O meu Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Então quando você estiver no meio do problema,
quando você estiver no meio da luta, no meio do problema, coração aflito, desesperado, angustiado, lembre-se de quem é o seu Deus. Lembre-se de quem é o seu Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Nosso quarto ponto aqui é o seguinte: Cristo Jesus, a fantástica revelação da glória visível de Deus. Cristo Jesus, a fantástica revelação da glória visível de Deus. Sabe, Bertrand Russell, acho que é essa a pronúncia correta, mas está aí passando para você. Bertrand Russell foi um dos mais influentes matemáticos e filósofos do século XX. Certa vez Russell disse o seguinte, o Carlos vai colocar aí para você a frase dele: historicamente, a existência de Cristo Jesus é duvidosa. Se ele realmente existiu, não sabemos quase nada sobre ele. Portanto, não me preocupo com o aspecto histórico. Ora, Pitágoras foi um dos homens mais importantes e influentes da história. Pitágoras, e não Jesus, merece a atenção dos homens. Irmãos, Russell é pregado nas universidades, é colocado como alguém de prestígio na sua fala, e ele faz uma declaração dessa. Uma coisa que o professor de filosofia nunca vai ensinar para ninguém, ainda mais o professor de filosofia ateu, na verdade, né? O professor de filosofia ateu jamais vai dizer assim: olha, de Pitágoras nós não temos nenhuma comprovação que esse homem existiu. Na verdade, nem o teorema de Pitágoras pode ser considerado escrito por ele mesmo. O professor de filosofia ateu não vai ensinar isso. Ele não vai dizer isso. Ele não vai dizer assim: existem muito mais evidências históricas da pessoa de Jesus do que de Pitágoras. Pode ter sido criado por uma outra pessoa, pode ter sido uma criação de Platão. E o teorema de Pitágoras, segundo os historiadores, é encontrado sendo utilizado 1000 anos antes dos gregos no Egito Antigo. Então não foi Pitágoras que criou, e nem quem criou Pitágoras, né, essa personagem aí, nem quem criou Pitágoras criou o teorema. O teorema de Pitágoras já era utilizado pelos antigos egípcios 1000 anos antes dos gregos. E aí? O professor de filosofia da faculdade que você estuda, ele não vai virar e falar assim: olha, existem mais evidências de Jesus, da existência de Jesus do que de Pitágoras. Existem mais evidências. Se você participou do culto de ontem, você viu as informações, você viu os dados históricos, os dados científicos. É muito mais fácil de comprovar a veracidade da Bíblia do que da maioria dos autores pregados nas faculdades por aí. Só que eles não vão dizer isso. Eles vão dizer que Plínio, Tácito, Suetônio, Flávio Joséfo, e até no Talmud, todos esses historiadores que eu citei, e até no Talmud tem relatos sobre Jesus. Plínio, Tácito, todos eles falaram sobre Jesus. Todos eles. Só que eles não vão ensinar isso, não vão dizer isso. Sabe, a ideia é descredibilizar Jesus, fazer com que ele seja chacota, é fazer com que ele seja ridicularizado. E se você olhar, você vai ver que o nosso Deus foi ridicularizado quando esteve aqui na terra, sofreu chacota, sofreu humilhações. Ele se despiu da glória dele. O Criador, que criou tudo isso que nós acabamos de ouvir aqui, tudo isso foi ele quem criou. O grão de areia com bilhões e bilhões de átomos dentro dele, a gota d'água com bilhões de moléculas de H2O, o Deus que criou todas as estrelas e chama todas elas pelo nome, nenhuma vem a faltar. O Deus que criou todas essas coisas. Será que você consegue pensar nisso? O Deus que criou tudo isso, esse planeta lindo que nós habitamos, o Deus que criou tudo isso, se despiu de sua glória
O Criador se fez semelhante à criação. Ele humilhou-se a si mesmo. E olha, pensa junto comigo numa coisa. Se a rainha da Inglaterra for, se a sua casa pode ser a melhor do mundo, você pode ter a mansão mais chique de Valença. Pensa na pessoa mais rica que você conhece em Valença, com a casa mais top. Pessoa mais rica que você conhece na sua cidade, com a mansão mais top. Agora, chama a rainha da Inglaterra para poder morar na sua casa. Sabe o que vai parecer para ela? Vai parecer para ela um barraco. A casa mais chique do mundo, a casa mais top da nossa cidade, para a rainha da Inglaterra vai parecer um barraco. Porque quem está acostumado a morar no palácio, sentar-se no trono, quando vai para a maior mansão e melhor da cidade, enxerga ela como um barraco. Jesus desceu à terra, e ele nem entrou na melhor mansão. Ele foi parar, ele nasceu num país árido, seco, deserto para todo lado, pessoas de dura cerviz. Ele desceu à terra e se humilhou, transformando-se em imagem e semelhança de nós. Você já parou para pensar que o Criador se fez sêmen para ser fecundado pelo Espírito Santo no óvulo de Maria? Ninguém pensa nisso. Parece que as pessoas pensam assim: de repente Maria apareceu com a barriga de 9 meses. Quando o anjo chegou para Maria e disse que ela geraria um filho, e que esse era o filho de Deus, a barriga dela estava normal, o crescimento foi natural como de toda mulher, o desenvolvimento do feto foi igual a todos nós. O Criador se humilhou ao ponto de se tornar semelhante à criatura nos seus lugares mais desprezíveis, nas suas formas mais inadequadas. E quem diz que ele não existiu, mas sabe que é empregar que os filósofos do passado eram mais reais que Jesus. Olha, quando nós olhamos para o nosso texto, um dos textos da pregação de ontem, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, diz assim, 3 ao 8, diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasce fora do tempo. Olha, quantas testemunhas viram Jesus Cristo ressuscitado. Quantas pessoas relataram, e como eu disse, além desses, os historiadores judeus, como Flávio Joséfo, que fala com clareza sobre a existência de Jesus, fala sobre a morte do irmão de Jesus, a quem chamavam Cristo. O irmão, Jesus, o irmão dele, Tiago, estava sendo morto, condenado ao apedrejamento, foi morto apedrejado. Esse era irmão daquele a quem chamavam Cristo. E Flávio Joséfo não era um cristão. Ele não se converteu ao cristianismo em nenhum momento da história. Ele era um historiador judeu, e um historiador judeu contemporâneo aos apóstolos. No ano 70, quando o templo foi destruído, Joséfo estava lá, ele sabia, ele viu, ele registrou o assunto. 70 anos depois da morte de Jesus, Flávio Joséfo estava lá. Ou seja, ele não é uma testemunha de 2000 anos depois, 3 séculos depois. Não, ele é uma testemunha do tempo em que tudo aconteceu. Ele é uma testemunha daquele tempo. Então, nós temos muitos relatos históricos e relatos bíblicos que também são considerados históricos, como nós vimos ontem, que comprovam a veracidade de um Jesus aqui na terra, que realizou muitos milagres, que curou enfermos, que ressuscitou mortos, que fez o cego enxergar, que fez o surdo ouvir. E deixa eu te falar uma coisa: não foram os milagres de Jesus são o argumento pelo qual nós dizemos que Ele é Deus.
Não é assim, não, ele realizou milagres, então ele é Deus. Não é isso. Porque os antigos profetas também realizaram milagres. Moisés tocou na água do mar por uma ordem de Deus, o mar se abriu e nem por isso Moisés era Deus. Então, o fato de Jesus realizar milagres não é a revelação de que ele é Deus, mas os milagres que ele realizou revelam essa verdade. Porque ninguém abriu os olhos ao cego. Procura na Bíblia, você não vai achar. Porque esse era um milagre exclusivo do Messias. Só Jesus poderia realizá-lo. Ele fez surdo ouvir. Só o Messias podia fazer isso, porque era algo que estava reservado para ele, para que ele fosse reconhecido pelo povo. Ele vai abrir os olhos dos cegos, vai abrir os ouvidos dos surdos. E o mais impressionante de tudo, Igor, é que ele curou pessoas perdoando-lhes os pecados. Ninguém na história fez isso. Ninguém na história poderia curar alguém perdoando o pecado. Sabe por quê? Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Então imagina, se o Fabiano se levanta contra o Daniel e prejudica o Daniel em alguma coisa, aí o Fabiano vem e fala comigo: pastor, eu prejudiquei o Daniel. Aí o Daniel sai triste, fica aborrecido. Aí o Fabiano vira e fala para mim: eu prejudiquei muito o Daniel, mas eu estou muito arrependido. Aí eu viro e falo: Fabiano, eu te perdoo. Tem lógica isso, sim ou não? Não, porque o Fabiano não me ofendeu. O Fabiano ofendeu o Daniel. Não me ofendeu, ofendeu o Daniel. Só que, se nós olharmos, todos os pecados são contra Deus. Se você pecar contra mim, se eu pecar contra você, qualquer pecado é contra Deus, em última instância. Então só Deus pode perdoar pecados de alguém que não pecou contra Ele, mas pecou contra o outro, porque todo pecado é contra Ele. Está dando para entender a lógica? Então Jesus vira e fala: perdoados estão os seus pecados. E o homem é curado. Aí o fariseu vira e fala: quem é esse? Pensa, né? Mas quem é esse que até pecados perdoa? Quem ele pensa que ele é? Aí Jesus olha para ele e fala: o que é mais fácil, dizer perdoados estão os seus pecados, ou dizer levanta e anda? Ele foi o único que curou enfermos, perdoando-lhe os pecados, perdoando-lhes os pecados, porque Ele é Deus. Jesus não era um profeta, Jesus não era só um profeta, Jesus não era só um líder, Jesus não era só um mestre da Bíblia. Jesus era Deus, é Deus e sempre foi Deus. Pode aplaudir o Senhor, Ele merece. Aleluia, aleluia. Para nós, Jesus é, sem dúvida, a fantástica revelação da glória visível de Deus. Veja, Colossenses, o nosso texto, Colossenses capítulo 1, verso 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Verso 17: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Verso 18: Ele é a cabeça do corpo, que é quem? A igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Aleluia! Esse é o nosso Cristo Jesus, esse é o nosso Senhor. Aleluia! Veja, Isaías capítulo 40 verso 5 diz: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. E aí João capítulo 1 verso 1
que eu já citei aqui, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus. Mas veja, quando nós olhamos para o texto de Filipenses 2, que nós lemos aqui agora há pouco, mostra que ele se despiu de toda essa glória que ele tinha na eternidade, se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia mostra que ele, ao vir à terra, veio para cumprir um propósito: morrer pelo meu e o seu pecado, morrer para nos perdoar. E agora eu quero saber se você, quem aqui conhece Jesus? Quem aqui conhece? Se você conhece Jesus, coloca aí no chat: eu conheço Jesus. Quem aqui conhece Jesus? Se alguém aqui conhece Jesus, fala assim: eu conheço Jesus. Você conhece Jesus? Conhece de verdade? Você ama Jesus? Se você ama Jesus, coloca aí: eu amo Jesus. Quem aqui ama Jesus? Diga assim: eu amo Jesus. Você realmente ama Ele? Então presta atenção nisso aqui. O nosso Cristo Jesus se humilhou no nosso lugar. O nosso Cristo Jesus morreu para nos dar a vida. O nosso Cristo Jesus morreu para que nós não precisássemos ter medo da morte e do inferno, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Mas antes de ser coroado por Deus o Pai, Ele foi humilhado demais por nós. Enquanto Ele esteve aqui na terra, você se lembra? Eu não consigo ver o filme A Paixão de Jesus sem ficar com o coração dilacerado. Eu sei que aquele ali não é o Jesus, não é o meu Jesus, é só um personagem. Mas só de imaginar que o meu Jesus passou por tudo aquilo de modo real, verdadeiro, porque o ator depois se limpou, tomou um banho, ficou perfumado, cheiroso e foi para casa. O meu Cristo subiu até o Gólgota de verdade, até o Monte da Caveira, foi crucificado numa cruz que não era para Ele. Porque se você se lembra, já leu o livro e talvez tenha visto o filme, mas muito mais eloquente, importante e profundo que o filme é o livro, obviamente. Mas se você viu o filme e leu o livro, você vê que eles amarraram a mão de Jesus e esticaram, e a Bíblia descreve isso para deixar claro que aquela cruz não era para Ele, não era para o nosso Senhor. Aquela cruz era para Barrabás. Barrabás, um ladrão. Barrabás, um homicida. Barrabás, um homem totalmente distorcido e distante da lei, com uma vida, totalmente pervertida. Aquela cruz era para ele. Barrabás representava todos nós pecadores. Todos nós pecadores estávamos representados por Barrabás ali. Pecadores, distantes de Deus, quebramos a lei, fizemos tantas coisas contra o nosso Deus. Mas aí Jesus veio para ser a substituição. E quando foi perguntado: a quem vocês desejam que eu solte? Toda a população gritou: solte a Barrabás, crucifica a Jesus, crucifica Jesus. E Ele foi crucificado em nosso lugar. Ele foi morto por nossa causa. Mas você se lembra, quando você lê o livro, você consegue sentir, perceber o que Ele passou ali naquele momento de sofrimento. Quando Ele cai por 3 vezes e se levanta sendo chicoteado, quando Ele sofre todo o martírio, quando os guardas romanos batem nele com a cana na cabeça dele, que estava com a coroa de espinhos, quando os guardas romanos puxam o manto que estava sobre ele, já grudado nas feridas, porque o sangue já estava secando naquele tecido, e todo aquele puxão remove todas as cascas, todo o sangue, seco, e começa a sangrar tudo de novo. Tudo isso Ele passou por mim e por você. E aí então Ele começa a subir aquele monte. Quando Ele cai na via dolorosa pela 3ª vez, Deus envia um refrigério, um alívio, porque mesmo o Pai tendo-o rejeitado, porque a Bíblia diz que aprouve a Deus moê-lo e enfermá-lo por nossa causa, Deus o esmagou por causa dos nossos pecados.
Deus o esmagou por causa dos meus, e não são dos nossos pecados só do passado, dos pecados presentes, dos pecados futuros. Depois dessa pregação, você não vai deixar de continuar, infelizmente, cometendo pecados. Infelizmente, porque o desejo é que depois de uma palavra como essa, nunca mais pecássemos. Mas estamos ainda nessa natureza pecaminosa. E Ele nos perdoou dos pecados do passado, do presente e dos pecados que ainda vamos cometer. Não existe maior prova de amor que esse. Ele perdoar os seus ofensores, Ele perdoar aqueles que o ofenderam, que o estão ofendendo e os que o ofenderão, Ele perdoar. Quando levaram o nosso Jesus, esticaram os braços dele e pregaram ele naquela cruz, ao levantarem o nosso mestre, depois de uma noite inteira de tortura, de uma noite inteira de grande sofrimento, depois de ser escarnecido por gestas, o ladrão da esquerda, depois de ele ter ouvido, mesmo martirizado ali, ter ouvido gestas dizer: se tu é o Cristo, desça daí e salva-te a ti e a nós também. Quando o ladrão da esquerda levanta contra ele essa acusação de não ser Deus, de não ser o Filho de Deus, o da direita, quebrantado pelo Espírito Santo, porque o Pai mais uma vez dá o alívio. Repara, Deus deu o alívio colocando Simão, o Cirineu, para ajudar Jesus a carregar a cruz até o alto do morro. Mesmo Deus virando as costas para Jesus, porque Deus não compactua com o pecado. Não pense você que está vivendo na iniquidade, na prática do pecado, que Deus tem aliança com você. Se você quebrou a aliança com Ele, e você precisa restaurar a sua aliança com Ele. Mas aí você olha e fala: mas Deus está sendo misericordioso comigo. Sim, Deus é misericordioso com os filhos e filhas dele. Mas até quando você vai querer comer o pão da vergonha? Porque você não deseja comer o pão da mão dele? Porque você não deseja comer, sabe, daquilo que ele preparou para você? Ele não preparou para você viver comendo o maná do deserto. Ele preparou para você uma terra boa, que mana leite e mel, na presença dele, um lugar de descanso nele. E aí Deus dá o alívio através de Simão Cirineu, e lá na cruz pendurado, Deus dá o alívio através de Dimas, o ladrão da direita. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês antes de eu terminar aqui, antes de eu concluir essa exposição sobre a crucificação de Jesus. Você sabe, pode parecer que não tem nada a ver o que eu vou falar aqui agora, mas você sabe como eram os banheiros no Império Romano, os banheiros públicos. Os banheiros públicos no Império Romano, todas as latrinas ficavam expostas. Não havia divisórias. Quem entrava no banheiro sentava-se, o outro sentava do lado, o outro do outro lado, o outro na frente ali. Todo mundo se via, todo mundo conversava enquanto estava no banheiro. Para amenizar os odores, alguns incensos eram acesos lá dentro pelos escravos, quando o banheiro era mais chique um pouco. Mas todo o banheiro, as latrinas eram todas expostas, e na frente, enquanto as pessoas estavam ali sentadas, fazendo suas necessidades, na frente delas, aos pés delas, passava uma valeta com água corrente, água salgada corrente. Como que era o papel higiênico daquela época? Quando eu fui pesquisar sobre isso, irmãos, eu falei: graças a Deus que nós nascemos no século 21. Porque o papel higiênico daquela época era uma esponja do mar. Não tinha papel higiênico, não se usava papel higiênico. Era uma esponja do mar, que era colocada num caniço, num pedaço de madeira. E depois de terminar de usar o banheiro, a pessoa se limpava com aquela esponja do mar, pegava a esponja do mar e, ainda sentado ali na latrina, sacudia sobre aquela água corrente que passava, a água salgada corrente. Só que isso aqui já é algo assim muito, né? A gente fala: meu Deus do céu, isso é impensável para nós, impensado para nós isso. Mas além disso,
Depois que a pessoa usava essa esponja presa num caniço e limpava ali, não era descartada aquela esponja. Aquela esponja era lavada naquela água salgada e colocada numa vasilha com vinagre, para que ela fosse desinfectada, porque a outra pessoa que usasse o banheiro depois iria usar aquela mesma esponja. Alguns já entenderam onde eu quero chegar com isso. João capítulo 19, verso 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. O verso 29 diz: estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios do meu Jesus. E ergueram-na até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso ele curvou a cabeça e entregou o Espírito ao Pai. Você tem noção disso que acabou de ser lido aqui agora? Talvez você nunca tinha ouvido isso na sua vida. O nosso mestre se humilhou e foi humilhado a tal ponto, se humilhou tornando-se carne, a imagem e semelhança da criatura, e foi humilhado a tal ponto por minha e por sua causa. Os homens colocaram papel higiênico usado na boca do nosso mestre para humilhá-lo. Além de bater na cabeça dele com uma cana, além de zombar dele, além de colocarem sobre ele uma coroa de espinhos, eles humilharam o nosso mestre quando ele pediu água. E porque, veja, o texto bíblico deixa claro: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, ele disse para Pedro: Pedro, é necessário que o Filho do Homem seja preso, torturado, humilhado pelos principais dessa terra, para que se cumprisse toda a escritura. O último pedido dele foi: eu tenho sede, eu preciso de água. Com o rosto inchado pelas pancadas, com os olhos inchados pelas pancadas, ele nem enxerga o que está vindo na direção dele. Quando colocam na boca dele a esponja utilizada no banheiro público de Roma, o nosso mestre vê: esse é o último ponto da humilhação, está consumado, Pai. Onde você estava quando as Torres Gêmeas foram atacadas no 11 de setembro? Eu me lembro onde eu estava. Eu estava passando, eu nunca vou me esquecer disso. Eu tinha ido ao mercado do bairro comprar açúcar para minha mãe e estava voltando, estava descalço. Eu me lembro disso. Eu estava voltando, que era bem pertinho ali, conhecia todo mundo me conhecia. E eu estava voltando, de repente eu passei na frente de um bar. E tá todo mundo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu olhei e falei: ué, bêbado gritando meu Deus tem misericórdia? O que está acontecendo? E eu fui olhar. Quando eu cheguei na porta, o primeiro avião tinha batido nas torres. E eu parei e falei: o que está acontecendo, gente? O dono do bar falou: Saulo, está tendo um ataque terrorista lá nos Estados Unidos. Isso pode começar uma guerra mundial a partir de hoje. E eu peguei e falei assim: Deus que nos livre, misericórdia, meu Deus do céu. E corri para casa para poder terminar de assistir em casa.
Quando eu cheguei em casa, o segundo avião acertou as Torres Gêmeas. Você pode parar um segundinho e lembrar onde é que você está? Você consegue lembrar onde você estava nesse dia? Onde você estava no momento em que isso aconteceu? Talvez alguém de vocês estava indo ao dentista nesse dia, nessa hora. Talvez algum de vocês estava indo no mercado com a família fazer compras. Alguns talvez estavam no trabalho. Você parou tudo o que você estava fazendo para lamentar a morte daquelas pessoas? Eu não parei, infelizmente. Eu lamentei, eu falei, meu Deus, eu chorei. Falei, Senhor, tem misericórdia das pessoas que estão lá. Deus, eu me lembro até hoje, Deus, tem misericórdia daquelas pessoas. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia dos familiares. Mas depois eu sentado ali pensei, já chorei, já pedi a Deus misericórdia, eu vou levantar, não adianta eu ficar aqui, eu não vou conseguir resolver nada. E talvez você no dia agiu da mesma forma. Você não parou o que você estava fazendo. Você continuou a sua vida. Mas agora pensa comigo. Pensa, Igor, se fosse a Isabela que estivesse lá numa daquelas torres. Pensa, Silas, se fosse a Jerusa que estivesse lá. Pensa, Maria, se fosse o Rodrigo que estivesse numa daquelas torres. Se fosse uma das minhas filhas, se fosse a minha esposa, se fosse um de vocês, com certeza eu ia parar tudo. Se uma das minhas filhas estivesse lá, eu ia parar tudo, eu ia entrar em pânico. Eu ia querer correr e ir lá. Eu ia querer dar um jeito de ir lá. Eu ia ficar desesperado querendo notícias. Não é assim que a gente fica? Eu ia ficar desesperado querendo notícias. Alguém me diz, eu tentando ligar. Eu ia ficar tentando ligar para saber, cadê a Gabriela? Cadê a Gabriela? Gabriela, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Deus, não deixa a Gabriela morrer. Você e eu com certeza entraríamos em pânico. Mas por que nós não entramos em pânico quando tudo isso aconteceu? E por que entraríamos em pânico se quem nós amamos estivesse lá? Nós entraríamos em pânico porque estaria lá o fruto do nosso amor. Nós entraríamos em pânico porque estaria lá alguém que de fato nós amamos. Tudo que nós ouvimos aqui nesses 3 dias, de sexta até hoje, tudo que nós ouvimos, se foi para você e eu apenas mais um momento da igreja, se foi para você apenas mais uma festa, se foi para você apenas mais um culto, se essa pregação foi apenas mais uma pregação, nada vai mudar na sua vida. Se essa foi apenas mais uma pregação e tudo que você ouviu aqui foi só alguma coisa muito interessante, por exemplo, saber que a esponja que tocou o lábio de Jesus era uma esponja usada no banheiro público de Roma. Meu Deus, que coisa tremenda. Mas é só um dado histórico para você. Saber que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, que criou do macro ao micro universo, é só informação para você. Sabe por que algumas pessoas não sentem nada mais? Ou melhor, sabe por que algumas pessoas não sentem nada quando ouvem sobre o sacrifício de Jesus? Sabe por que alguns crentes nos nossos dias não sentem nada quando ouvem falar da morte do nosso Cristo? E nada muda ao ouvir falar, porque não adianta você virar e falar, não, mas pelo menos eu chorei quando eu ouvi. Tá bom, mas você também já chorou com filmes emocionantes? Você já chorou com um momento difícil que você enfrentou? O choro não é uma prova do real amor. A prova do verdadeiro amor é uma mudança de vida, de conduta, de comportamento. É o abandono daquilo que nos afasta do objeto do nosso amor. O objeto do nosso amor estava lá na cruz, pendurado, humilhado por nossa causa. E a diferença entre uns e outros crentes está na
decisão que se toma a partir do momento que ouve um relato como esse. O que você sentiu, o que você sente quando você ouve? Pastor, mas é uma festa. O último dia da festa tinha que ser uma pregação de júbilo, uma pregação de alegria, tinha que ser uma pregação maravilhosa. Se essa pregação não mudar a sua vida, nada muda. Porque essa é a palavra do Evangelho. Deus, o Criador de tudo, se fez carne, habitou entre... Isso é o suprassumo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não veio condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Os homens desprezaram a luz e preferiram as trevas. O Evangelho foi pregado aqui nesses 3 dias de festa. E a minha pergunta para você, tanto você que está aí quanto vocês que estão aqui, independente se são ministros do louvor, obreiros, independente do que você é, a minha pergunta para você é: como está o seu relacionamento com aquele que um dia foi pendurado na cruz por mim e por você? Ele é a revelação da glória de Deus. Ele é o que de Deus podemos conhecer. Se você quer saber quem é Deus, olha para Jesus nos Evangelhos. Como está o seu relacionamento com Ele? O que você tem feito por Ele? O que você não tem feito por Ele?